Emerson, como era a sua vida? Bispo, antes de chegar na igreja, a minha família era muito destruída. Eu tinha briga dentro de casa, não suportava olhar para o meu pai. Cheguei quase a agredir ele fisicamente. Ele traía demais a minha mãe. E isso criou uma revolta muito grande em mim. Então, até que um belo dia eu peguei e resolvi sair de casa. E fui morar nas ruas. Você se tornou mendigo. Morador de rua. Você morou na rua há quanto tempo? 2 anos, bispo. Morava onde? Morava na praça. Qual praça daqui? Não era aqui, isso era em Curitiba. Curitiba. Praça Zacarias. Praça Zacarias. Inclusive, até eu brinco com a minha esposa, que aqui em Goiás dá um friozinho, né? O pessoal já tudo de blusa. A madrugada, às vezes, chegava a dar 4 graus negativo. Que ano foi isso lá? Isso foi em 2000. Inclusive, eu cheguei na igreja e o senhor era bispo lá em Curitiba na época. Você era morador de rua? Morador de rua. Chegou na nossa época lá em Curitiba? Sim, senhor. Foi discriminado? Demais. Na rua? Humilhado. E dentro da igreja? Nunca. O dia que eu cheguei, primeira vez que eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco. Por quê? Porque eu estava sujo, né? Aí eu tinha vergonha de chegar lá na frente, que a igreja era muito bonita. E eu falei assim, eu vou ficar aqui no fundo. Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Um dia você imaginaria mudar a tua vida? Jamais. Peraí, eu estou conversando com um homem, escute. Morou na rua 2 anos, morador de rua, mendigo. Escute, aqui hoje a esposa, a Natália. A Natália, você sempre foi da igreja? Sempre, bispo. É o que eu estava conversando com o senhor. Ele chegou aqui sujo. Eu era limpa por fora, suja por dentro. Eu estava aqui, como todo mundo está aqui, nasci aqui, cresci aqui, aprendi aqui, sabia tudo, achava que sabia tudo, né? Mas não usava a minha fé, não manifestava. Nunca usei a minha fé no altar. Nunca? Dava dízimo, dava ofertas, participava de um propósito ou de outro, mas nunca me lancei de verdade. Por quê? Achava que não tinha necessidade, porque era tudo bom, o casamento dos meus pais ia bem, a nossa vida financeira era boa, não tinha briga, era suportável. Não é a história dele? Não era. Era diferente, mas era por dentro. O problema estava aqui dentro. O dele, eu posso falar? Posso? O fedor dele era por fora. E o teu fedor era por dentro? Era por dentro. Não aparecia, né? As pessoas olhavam e falavam, menina de igreja, não é boa, mas não dava certo com ninguém. Não passava alegria, não passava vida para ninguém. Pelo contrário, era uma pessoa podre por dentro. Triste, amargurada, rancorosa, magoada. Tinha mágoas? Mágoa, eu não sabia nem dizer nem do que. Acho que a vontade de ser feliz era tanto que descontava no meu pai, achava que ele era culpado. Quem era o culpado? Todo mundo era culpado, menos eu. Todo mundo tinha culpa dos meus problemas, menos eu. Deus tinha? Não cheguei a culpar Deus, sabe, bispo? Mas por não conhecer a Deus, não sabia a quem recorrer. Por mais que eu estivesse na igreja, parece que eu estava aqui, eu não enxergava nada, eu não ouvia nada. Estava aqui para bater ponto, para marcar presença, porque tinha que vir todo domingo mesmo. Para isso. Sempre foi da igreja? Sempre. Mas a vida é um inferno? Um inferno. E buscava lá fora. Buscava em festa, buscava em amizade. Mesmo dentro da igreja? Mesmo dentro da igreja. Passava a semana toda indo para a festa, vinha domingo pedir perdão. Era assim. Saía daqui aliviada, não vou negar, era bom, nossa, aquela paz, mas aí chegava em casa... Chegava segunda... Era um inferno. Chegava da festa, chorava. Chegava da festa, companhia com todo mundo, ia para o quarto, sozinha, chorar. Sem explicação, assim, era um vazio, uma coisa ruim, sabe? Não tem explicação. O Emerson, olha só. Um dia sua mãe lhe convidou para vir à igreja. Isso, a minha mãe ela já vinha na igreja. Ela foi lá na... Ela foi lá na praça e foi... Você dormiu no papelão? No papelão. Você era fedido? Sim, senhor. Aí ela chegou lá na praça um dia e falou assim, meu filho, volta para casa, volta para casa. Eu falei, não, mas eu não vou voltar não, não quero ficar com o pai lá não e tal. Aí ela falou assim, não, ela falava de Jesus para mim. Então vai na igreja, tem uma igreja aqui pertinho. É só você atravessar a rua ali, ó, de frente para a praça, você vai na igreja. Eu falei, não. Até que um dia eu peguei e entrei. Foi numa quarta-feira, 18 horas, na reunião do senhor lá, em Curitiba, 7 de setembro. Aí eu sentei lá no fundo, no último banco, e era a época de Fogueira Santa, o senhor estava falando de Fogueira Santa. No primeiro dia eu entendi, eu falei, não, eu sei o que ele quer, o sacrifício é dinheiro, juntar dinheiro. Eu vou juntar dinheiro, vou correr atrás. O que você fez? Aí eu cuidava carro, flanelinha, arrumava dinheiro, a minha mãe às vezes ela levava dinheiro para mim, levava comida para mim. Chegava na praça, aí tinha os outros caras que moravam comigo lá, e eu falava assim, não estou com fome não, quer comprar essa comida aqui? Aí os caras, não, tá, toma R$2. Aí eu pegava envelope. Porque você continuou morando na rua ainda? Continuei. E depois que eu fui na igreja, ainda fiquei um tempo ainda.
Aí eu peguei e juntei o meu sacrifício. Fui correndo atrás. De quanto era, lembra? R$285, bispo, na época. Mas para um morador de rua naquela época era... Minha comida, meu almoço, minha janta, tudo. Juntava, colocava no envelope, Colocou no altar? Coloquei no altar. Quantos anos atrás? Acho que deve ter uns 10 a 13 anos. Foi em 15 anos atrás. Escute. Vamos direto agora. Quem é o Emerson e a Natália hoje? Pode falar. Bispo, então, depois que eu sacrifiquei, começou a andar, as coisas começaram a andar de um jeito que eu não imaginava. Aí, primeiro, eu tinha desejo de ter uma profissão, eu me formei em engenheiro, foi o primeiro passo. Voltei para casa, comecei a estudar, me formei em engenheiro, hoje eu sou engenheiro eletricista. Depois eu abri uma empresa primeiro, uma empresa de engenharia. Já estou na segunda empresa de engenharia, uma aqui e uma em Curitiba. Aqui a empresa de... Onde era mendigo. A empresa de Goiás, a gente não está conseguindo atender todos os clientes. A minha esposa até comentou comigo, falou assim, você já notou que você já não fecha mais serviço pequeno? A semana atrás nós fechamos uma obra de 1,5 milhão. Aí ela falou assim, todo serviço que você pega agora é grande. Em Curitiba, é uma empresa relativamente nova, no começo do ano a gente tinha 3 contratos, hoje nós temos 70. Então, a gente não mora mais na rua, nós temos 2 apartamentos, um avaliado em 350 mil, o outro em 500 mil. Temos terrenos em Brasília, temos chácara, temos lote. O carro que eu ando é uma BMW Série 5, quem conhece de carro sabe que é um bom carro. E anda de BMW. Série 5, um dos melhores carros que tem no mercado hoje, um carro alemão. Conheci ela na igreja. Conheceu a Natália aqui. Ela era repórter, eu vi ela na televisão. Eu falei, nossa, que moça bonita. Eu entrevistei ele. Pra você ver como é que acontece, né? Eu entrevistei ele, falou, legalzinha, né? Mas ele se encantou mesmo, bispo. Ele teve olhos para mim quando a gente veio cumprir um voto da Fogueira Santa. A gente já estava de olho, aquela coisa, enfim. Quando ele me viu no altar... Você estava de olho nele? Ele em mim. Quando ele me viu no altar, ele falou, é essa. Porque ele viu que eu estava cumprindo e, por incrível que pareça, foi a vez, estando solteira, que eu dei o meu melhor. Tinha uma moto, vendi essa moto, era R$2.500. Coloquei no altar. E foi quando ele me viu. Foi nesse dia que ele me viu. Como é que você está hoje? Hoje a nossa vida é completamente transformada, bispo. Claro que o testemunho dele é muito forte, porque morou na rua, o meu estava dentro da igreja, tudo bem, mas é a questão do interior. Eu tenho paz hoje, eu tenho alegria, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, Deus me abençoa em tudo. E principalmente, bispo, é claro que o relacionamento com Deus é maravilhoso, é primordial. Mas a vida sentimental é abençoada. A gente dá certo em tudo, bispo. A gente é completamente diferente. Até pelas histórias dá para perceber. Mas a gente dá certo em tudo. Eu nunca tinha vivido isso, o Emerson também não. A gente teve várias experiências. Mas quando a coisa é de Deus, a gente não tem nem palavra para dizer. A gente é da fé junto. Ele fala para mim, amor, é isso que a gente vai sacrificar. Não tem nada. É isso. A gente está junto. Não tem mais dificuldades. Bispo, aqueles R$285 que eu coloquei há 15 anos atrás no altar, mudou a minha vida. Eu não sei se eu estaria aqui hoje, talvez já tivesse até morrido nas ruas. Eu não sei se eu estaria aqui hoje falando com o senhor. Aquele dinheiro mudou a minha vida. Toda a Fogueira Santa se lançando? Toda a Fogueira Santa, não tem uma que a gente não vai contar. É difícil para você falar hoje? Bispo, é difícil, porque a história, assim, você sai do nada. Às vezes a gente tem a reunião com alguns empresários, a gente vai fechar contrato grande. Quando que um morador de rua ia sentar na mesa com uma pessoa daquela? Quando que um morador... E uma coisa interessante, só cortando aqui, a gente anda de BMW hoje, mas a gente nunca colocou um carro inferior no altar. Tudo que a gente coloca é melhor do que a gente tem. E se for para colocar essa BMW, a gente vai colocar. Porque as pessoas não dão porque elas acham que tem alguma coisa. Ninguém tem nada. Nada. O carro que a pessoa tem, a casa que a pessoa tem, não é nada. A gente já parte do princípio que tudo é passageiro, um dia vai ficar. Entendeu? Poxa, se Deus pede, por que a gente não vai colocar? A gente para olhar assim, o que ele fez. Olha o mundo, olha tudo que ele fez. Poxa, será que ele não pode dar o melhor dele para a gente? Claro que pode. Se ele pode, a gente tem que dar o nosso melhor para eles. Hoje não tem negado aí? Nunca. Não, porque a nossa vida foi feita disso aqui, bispo. O nosso passado ficou para trás a partir do momento que a gente subiu e a nossa vida começou de verdade a partir do momento que a gente subiu aqui. E quando a gente está junto, quando o marido, a esposa estão junto, nossa, a coisa é muito diferente. Parabéns.
Parabéns, meu amigo.